começando mais um programa Making Off. Eu sou Regina Antonelli, aqui na Rádio Mega Brasil Online. E também estamos no canal do YouTube, é claro. Mas eu preciso passar, antes de eu falar, o entrevistado de hoje, que é uma figura muito legal, é um queridão, é um queridaço, tá? Um queridaço. Antes de eu falar, eu preciso passar uma mensagem para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta para passar para a gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Aí você vai falar assim, Regina, mas e aí? O que você quer de sugestão de pauta? Gente, tudo que vocês tiverem sobre bastidor de ações de comunicação, seja uma campanha publicitária, uma promoção, todas as formas, como é que foi fazer aquela ação e como é que foi se comunicar com aquele público que você pretendia com essa ação, tudo isso interessa para o Making Off. E você que está vendo aqui pela primeira vez a gente, saiba que o programa vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia, com reapresentações às sextas às 4h e aos sábados às 7h. Isso na rádio. E para você ouvir, acesse www.radiomegabrasilonline.com.br. Mas também estamos no canal do YouTube, o canal da Mega Brasil. Entra lá, acha lá o programa Making Off, se inscreva lá no canal. Toca o sininho do Making Off, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Bom, gente, agora vamos lá. Hoje o Making Off está recebendo um queridaço, como eu falei. Tá? Hoje a gente está com o jornalista Ricardo Mitucci. Ricardo, muito obrigada por você estar aqui, você ter aceito o convite, estar aqui para falar sobre um monte de coisa que você faz. Quer dizer, na realidade, nós vamos falar só sobre duas coisas, porque não vai dar, né? Não vai dar, né? E eu vou fazer uma apresentação do Ricardo, tá? Antes da gente começar a conversar. Viu? Obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço, querida. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Ricardo. Olha, a gente se conhece já há muito tempo, ele já trouxe muita gente aqui para ser entrevistado, e hoje é ele o entrevistado. Hoje é o dia dele. Vamos lá. O Ricardo Mitucci, como eu falei, ele é jornalista. Ele também atua como palestrante, redator, roteirista, produtor, editor, ghostwriter, narrador de audiolivros, mediador de debates, mestre de cerimônias e consultor para assuntos do mercado editorial e livreiro. Vocês estão entendendo quem está aqui, né? Ele também é idealizador e apresentador do talk show litero-cultural Epígrafes e criador da série Epígrafes Pocket, produzida com exclusividade durante a 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo em 2018. É sócio proprietário da Boutique de Comunicação e Conteúdo MTT Comunicação, coordenador da Vivência Laboratório de Leitura, metodologia de leitura compartilhada, criada pelo professor pós-doutor Dante Galeão. Em sua trajetória profissional, passou pelo Jornal do Brás, Diário Lance, UOL, A Tribuna de Santos e Jornal Nipo Brasil. Foi repórter especial, editor, editorialista e diretor de conteúdo. Começou a atuar como assessor de comunicação no ano de 2000. Entre 2007 e 2017, foi editor, diretor de conteúdo e diretor de negócios e atendimento do Grupo Inteligenza. À frente da Eleven Empresa Assessoria, núcleo de comunicação corporativa da empresa. Como assessor de imprensa, fez carreira nas editorias de esportes, negócios e propaganda e marketing. Atendeu clientes como o treinador de futebol Paulo Roberto Falcão, que ele voltou a atender nesse início de ano, Santos Futebol Clube, Esporte Clube Internacional, Esporte Clube Bahia, Clube Atlético Paranaense e a ONG Internacional Spirit of Football. Fora do esporte, assessorou a plataforma de financiamento coletivo Bookstart, especializada no mercado editorial e em projetos culturais. A editora Lago de Histórias, as escritoras Ana Marson e Mileide Vargas, o caçador de carros Felipe Carvalho, a agência Flex Interativa, que inclusive veio aqui no início, acho que foi a primeira entrevista que eles deram. Acho que foi a primeira. E hoje eles estão bombando, que vocês não têm ideia como eles estão bombando. Aliás, o programa dá sorte, viu? Ele dá sorte, viu? Ele dá sorte, viu? A cervejaria artesanal Leuven, que fala? Leuven, de Piracicaba, entre outros. Entre os assuntos desse bate-papo estão os bastidores do livro
Histórias Quase Verídicas, que foi lançado pela Bookstart em 2015 e que, inclusive, marcou a estreia do Ricardo como autor de ficção. E também nós vamos falar da websérie baseada nesse livro, que tem 7 episódios, né? O livro são 18, é isso, né? Exato. 18 contos, né? Que tratam de situações aparentemente triviais, protagonizadas por personagens pitorescos. Muito obrigada novamente por você estar aqui. Imagina, Viu? E eu já vou falar que eu assisti todos. Gostou? Adorei. Ah, que bom. Achei muito legal. Aquele do médico, achei sensacional. Doutor Santinho. Aquele lá é muito engraçado, é muito engraçado. E me diz uma coisa, você é natural de onde? Você é daqui mesmo, de São Paulo? Eu sou de São Paulo, mas antes até de continuar, já que você falou que assistiu, gostou, então eu queria te entregar o livro, tá? Olha aqui, muito obrigada. Depois eu quero seu autógrafo. Já trouxe autografado, já tá aí autografado. Trouxe com o maior prazer, retribuo o seu elogio, você é uma super querida, muito obrigado. Que bom, muito Espero bom. que goste do livro também, que é a base certeza. da websérie, né? Com certeza, já vou colocar ele lá. Já vou passar ele na frente lá, daqueles lá que eu tenho. Porque eu leio 500 livros ao mesmo tempo, Faz mas tudo parte. bem. Gente, vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo, né? Além de jornalismo, você fez alguma outra especialização? Não. Na verdade, eu estou pleiteando agora começar um mestrado na área de saúde coletiva. Mas calma, faz sentido. Eu, como você mesmo leu na minha apresentação, eu sou coordenador de laboratório de leitura. Sim. E o laboratório de leitura, ele surgiu na Unifesp como laboratório de humanidades. Que legal. Para a humanização do ensino da saúde por meio da literatura. Basicamente, a literatura clássica. E eu aceitei um convite do professor Dante Galian, que é o coordenador da disciplina, né? Ele é diretor do Centro de História e Filosofia da Unifesp. E eu estou tentando entrar no mestrado para falar sobre literatura, educação e saúde. Por isso, saúde coletiva. Mas a minha formação na graduação é jornalismo na Universidade Metodista. Muito bom, muito bom. Mas vamos já começar falando de Histórias Quase Verídicas, o livro. Vamos lá, capa, gente. Vocês estão vendo uma vaca aqui virada de ponta cabeça. O que é isso? Por quê? Porque é insólito. Você tem uma história com a vaca ou não? Não. Na verdade, não tem uma história. No livro não existe uma história falando sobre uma vaca ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que existem são histórias tão insólitas quanto uma vaca com as 4 patas pro ar, assim, enrijecida, entendeu? Sim. Então, a proposta da editora, na época do lançamento, foi justamente mostrar na capa que, assim como uma vaca com 4 patas pro ar, do lado de um copo de leite, né, algo que, se você, numa primeira observada, falar, tá, mas o que é isso? Como você mesmo está me perguntando... A sensação de, tá, mas onde isso vai parar? É basicamente a sensação que norteia quase todas as histórias desse livro. Então, o conceito da capa foi justamente provocar os leitores a para onde está indo essa história que eu não estou entendendo, entendeu? Justamente porque são situações aparentemente normais, mas que com o desenrolar delas, você vai vendo que tem muita coisa inesperada, muita coisa surreal no meio delas. Tanto quanto uma vaca com as 4 patas pro ar, entendeu? Muito bom, gente, olha, vocês que estão nos ouvindo e não estão vendo, é uma vaca mesmo virada de ponta cabeça. Depois, olha, acessa lá no canal do YouTube, tá? Que lá eu tô mostrando aqui, ó. Tô mostrando bem perto aqui, ó. Aqui, ó, tá bem pertão. Aqui, tá vendo a vaca? A vaca com o copo de leite. Vocês vão querer ver. Mas agora vamos lá. Por que é que você... Tudo bem, foi em 2015 que você acabou... iniciando, né, ingressando na área de ficção como autor, né? E como é que foi isso? Como é que foi essa decisão? Por que você já estava nos seus planos? Já era uma meta que você já tinha feito? Conta um pouco disso. Desde criança, Regina, eu sempre quis escrever. Eu tenho certeza que eu fiz jornalismo porque eu queria escrever. A questão é que no jornalismo você não escreve o que você quer, né? E eu só fui descobrir isso depois de maduro. Não me arrependo, naturalmente, mas eu queria realmente ter esse trabalho autoral, né? Escritor de ficção. E aí, em 2015, veio essa oportunidade, né, por meio de financiamento coletivo, né, financiamento coletivo que me permitiu lançar essa obra, Histórias Quase Verídicas. E a partir daí eu falei, não, é isso que eu quero, né? Só que nós vivemos num país em que, infelizmente, sobreviver da literatura apenas é difícil. Verdade. Então eu mantive uma carreira paralela, né? Eu continuei escrevendo com muito amor, com muita paixão, mas mais como um hobby, né? E continuei trabalhando numa agência que era no Grupo Inteligência, onde eu fiquei por 10 anos.
anos. Então, era objetivo de vida, assim, escrever. Só que, num primeiro momento, eu achei que eu ia escrever apenas por hobby, talvez publicando só na internet, ou publicando só no livro digital, né, nas plataformas de publicação como o KDP da Amazon. Mas quando veio a oportunidade de financiar coletivamente uma obra e imprimi-la, que é o sonho de todo escritor, falei, não, então o caminho é esse. E aí que realmente, em 2015, eu enveredei e adotei a carreira de escritor como uma carreira paralela de jornalista. Muito bom. Olha, gente, nós vamos ter que fazer um intervalo. Vamos lá. Porque já está piscando lá, mas a gente vai continuar falando do Histórias Quase Verídicas, tá? O livro, porque eu quero saber, e eu acho que vocês também vão querer saber como é que foi a escolha das histórias, né? Os personagens, né? Peraí, gente, a gente já volta já já. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o jornalista Ricardo Mitucci, que é autor do Histórias Quase Verídicas. Vocês estão vendo, quem está me vendo aqui no canal do YouTube, está vendo o livrinho aqui na minha mão, que tem uma vaca virada de ponta cabeça, que inclusive no primeiro bloco ele falou o porquê dessa vaca virada de ponta cabeça. Mas vamos lá. São 18 contos, né? Que tem. Como é que foi? Como é que você escolheu esses temas? O que foi chamando mais atenção para cada um desses temas, essas histórias? Na verdade, eu queria escrever sobre histórias convencionais, né? A minha inspiração veio muito das crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, que é algo que eu leio desde criança e de quem eu sou muito fã. Né? Então, essa coisa mais de dia a dia. Só que eu queria alguma coisa que surpreendesse realmente no final. Então, todas as histórias têm um ponto de virada, pelo menos, que levam para o insólito, levam para o surpreendente, né? Geralmente no final delas. Então, tudo começou depois que a minha avó faleceu. A minha avó era uma mãe para mim. E eu quis fazer uma homenagem para ela, né? Escrevendo a história de vida dela com o meu avô, né? E aí eu falei, bom, ok, mas eu não quero fazer disso um drama, né? Não é porque ela faleceu que eu quero fazer disso algo triste. Eu quero realmente escrever em homenagem à memória dela, a meu avô, que estava vivo então, né? E eu comecei por essa história. E aí as histórias começaram a não se encadear, porque elas não têm conexão uma com a outra no livro, mas elas começaram a surgir para mim do meu dia a dia, literalmente. Então, histórias que me contavam, histórias que eu comecei a ouvir no transporte público, porque eu sou usuário de transporte público, e isso para mim é fantástico, porque você vai pescando uma coisa ou outra. Com certeza. Nossa, né? Muita coisa que a gente escuta. Exatamente. E escuta aí, e vê, né? Sempre as mesmas coisas, né? Você ouve, às vezes você escuta, e isso vai me dando combustível, foi me dando combustível para poder realmente criar ficções, né? Por isso até do nome, Histórias Quase Verídicas. São histórias que poderiam muito bem ser verídicas, mas não são, porque elas têm esse ponto de virada que levam para o inesperado, para o surreal, que fazem com que elas sejam, na verdade, uma grande brincadeira, digamos assim. Praticamente das 18, acho que 17 são mais bem-humoradas. Tem uma que é menos, mas que ainda assim tem uma coisa mais surpreendente também no final, né? Tá, e me diz uma coisa, e o processo de criação? Foi fácil, foi difícil? Como é que... Eu tenho a impressão, Regina, que essas histórias já estavam aqui dentro esperando só eu sentar e escrever, porque foi fácil. Foi fácil, realmente. Eu não sei se talvez pela própria formação, né? Eu, no jornalismo escrito, de um período que trabalhei em redação, sempre foi, de fato, ou impresso ou eletrônico, né? Internet, então sempre escrevi. Então, para mim, escrever sempre foi tranquilo, nunca foi um problema. Eu não tive problema de bloqueio criativo nessa obra, porque também são histórias curtas. Então, basicamente, elas foram do início ao fim. Fiz ajustes no meio do caminho, claro, né? No momento de releitura, segunda, terceira leitura, mas basicamente foi sentar e escrever. Então foi um processo de criação bastante rápido.
Claro, quando eu estava sozinho, porque quando meu filho estava perto, ou quando eu estava com minha esposa, de repente, eu escrevi isso na minha casa, né? Aí a coisa já não funcionava direito. Mas depois, quando eu estava sozinho, parava, vou escrever, ia tranquilo, sem muito estresse. E os personagens, todos você se baseou na realidade, os personagens? Não, nem todos. Não, nem todos. Muitos sim, mas é como eu estou colocando, sempre com um viés no mínimo inusitado. Então, existem pessoas do meu círculo de relacionamento que me inspiraram. Mas na essência da concepção da personagem, eu fantasiei muito, né? Porque eu não queria simplesmente transpor uma pessoa que é minha amiga ou minha familiar para um livro. Eu queria que aquela pessoa tivesse características que falassem com essa proposta inusitada, essa proposta maluca, que era esse ponto de virada que eu propus em todas as histórias, entendeu? Sim, sim. Aí, ok, fez o livro, aí depois, vamos lá, que você fez a websérie, né? Na realidade, o roteiro foi você e o Vitor de Castro, né? Exatamente. Que é um ator e ele é digital influencer, né? E aí, como é que foi você transformar o que você havia escrito para que as pessoas assistissem isso? Como é que foi? Porque é uma coisa... Porque assim, quando você escreve, você tem que passar a característica daquele personagem que está. Agora, quando você faz um vídeo, você já tem... Esse personagem já tem que estar com essas características evidentes. Como é que foi pensado isso, você e o Vitor? Então, no momento em que eu escrevi as histórias, antes de pensar em adaptá-las, muitas delas eu escrevi imaginando o audiovisual. Não me pergunte por quê, mas eu fui escrevendo e fui imaginando o audiovisual. Essa história mesmo que você citou do Dr. Santinho, né, que se chama Toque, no momento em que eu terminei a história, eu falei, pô, isso dá no mínimo uma sketch, né, em vídeo. Então, passar algumas dessas histórias pro audiovisual, primeiro que teve todo o talento do Vitor, que além de ser um querido amigo, é um talentosíssimo ator, um talentosíssimo diretor. Tá na crista da onda agora como influencer, né? Como digital influencer. E teve muito essa percepção dele, porque ele é um cara de audiovisual também, de olhar e falar, essas histórias dão um bom produto audiovisual. E aí, na verdade, a adaptação, ela não foi tão trabalhosa assim. Justamente porque ele teve a sensibilidade justamente de escolher algumas das histórias que, quando eu escrevi pensando no audiovisual. É claro, como a gente tinha uma operação de baixo custo, a gente acabou fechando nas histórias em que eram mais fáceis de serem produzidas, né? Que não exigia uma estrutura grande, em termos de locação, de casting e tudo mais. Mas no momento em que você lia a história no livro, você falava, pô, isso dava para virar um audiovisual, dava para virar um sketch, dava para virar um filme, uma websérie, né? Então, não foi tão complicado passar do escrito para o audiovisual, né? E os 7 episódios que vocês colocaram na websérie, que vocês, na realidade, tiraram dos 18 contos, então quer dizer que são as 7 histórias que realmente dariam bons vídeos. Exatamente. As que mais evidente ficavam uma produção audiovisual, entendeu? Tá, entendi. É claro que há outras no livro que também poderiam ter sido produzidas como um episódio da websérie, ou mesmo como um curta-metragem, ou até um longa-metragem. Só que elas exigiriam uma produção mais encorpada. E a nossa produção, ela foi bastante limitada. Ela foi operação de guerrilha, como o Vitor gosta de dizer. Inclusive ele deixou um vídeo pra gente, e depois a gente vai colocar, um áudio falando da participação, dele ter participado da websérie, né, como diretor e tal, roteirista e tal. E ele atuou também. E também atuou. Inclusive, fala um pouco disso, porque, pelo que eu percebi, porque eu assisti os 7 episódios, eu percebi, depois que eu estava vendo a ficha técnica, que todo mundo faz tudo lá. Exatamente. Então, como é que é? Quem faz o roteiro? Você também foi ator? Também. Eu nunca fui ator na minha vida, mas eu acabei atuando. Minha esposa atuou. Sim, então eu vi. O próprio Vitor também apareceu, né? Sim, o Vitor atuou em um episódio. Justamente essa expressão de operação de guerra, operação de guerrilha, que o Vitor costuma dizer, eu também defendo essa ideia, foi porque todo mundo abraçou o projeto, independentemente
puramente de remuneração, todo mundo fez de graça. Locação a gente foi achando dentro do nosso círculo de relacionamento. Então eu gravei na casa onde eu morava, no condomínio onde eu morava, na casa do meu avô. O Vitor gravou na casa de amigos. Justamente porque a gente precisava fazer a coisa acontecer sem recurso, né? Então, muitos atores acabaram atuando em mais de 1 ou 2 episódios. O Vitor atuou e dirigiu. Eu escrevi e atuei. Então, foi de fato uma operação de guerra por amor à arte e pelo prazer de ver aquele produto finalizado. Entendeu? Por isso que a gente teve essas repetições do próprio elenco em mais de 2 ou 3 histórias, né? Você vê um mesmo ator atuando em 2, 3 histórias e a gente se desdobrando para cumprir várias funções ao mesmo tempo. Então, e os episódios eles acabaram ficando com 3 minutos e meio, mais ou menos, né? Até 4, acho que não ultrapassou Teve isso. Um que passou, acho que ficou em torno de 6 minutos, mas né, foi o máximo, assim, em torno de 4 minutos em média. Tá, agora, vamos lá. Fala assim, só um pouquinho de cada episódio. Por exemplo, você falou do Toque, que é a história do médico, né? Que ele vai... ele tinha obsessão, né? Por sempre estar fazendo a anamnese das pessoas. E a cena é muito engraçada, viu? É muito engraçada. Eu acho que foi o primeiro que eu vi. Eu falei assim, gente do céu, muito engraçado. Foi a história que abriu a websérie. Na verdade, assim, Regina, a gente primeiramente montou a websérie como um curta-metragem. Tá. E o ano passado nós fizemos um lançamento fechado no Cine Matilha, aqui em São Paulo, só para convidados, para que todo mundo realmente visse a obra pronta. Eu entreguei um livro para cada um, né, em agradecimento, uma cópia do filme para cada um, e nós inscrevemos alguns festivais, eu e o Vitor. Não fomos selecionados, eu falei para ele, agora, a gente vai ficar com essa obra parada? Vamos dividir, vamos botar na internet. E aí ele falou, beleza, vamos nessa, usamos o meu canal no YouTube e dividimos realmente em episódios, né? E o primeiro episódio foi esse, Toque, do Dr. Santinho, a história é a história de um médico quase centenário, que justamente sofre de transtorno obsessivo-compulsivo no desempenhar de suas funções. Então, quando ele passa pela rua e, de repente, alguém o para cumprimentá-lo, ele já começa a examinar a pessoa no meio da rua. Não, mas foi muito engraçado ele começando a abrir o botão da camisa do moço e o moço olhando assim. Não, foi muito engraçado aquilo lá, muito Exatamente. engraçado. Essa é a história que abre a websérie, né? A Toque. Depois dela, a gente teve mais 6. Eu não vou lembrar exatamente a ordem, mas a gente teve uma contando sobre uma discussão de relacionamento de um casal, com base num grande mal-entendido acontecido numa rede social, né? Sim, claro. É bem comum, né? Muito comum, quem nunca, né? Quem nunca. Tivemos uma história de uma menininha daquele tipo que fala tudo que vem à cabeça, né, dentro de um elevador, então ela começa a apontar os defeitos, entre aspas, das pessoas, e a mãe e o pai todos, os dois constrangidos, né? Esse elevador vocês filmaram aonde? No prédio onde eu morava. Ah, é? Aliás, um agradecimento ao síndico, ex-síndico do prédio, que parou tudo lá, os vizinhos abraçaram a ideia, a gente travou o elevador para gravar lá dentro. Nossa, que legal, acho muito legal, viu, quando as pessoas foi isso. entendem o pessoal isso aí, viu? Mesmo, né? E, enfim, essas foram 3, citei 3, né? Tiveram mais 4 histórias. Macho, de um senhor gaúcho que, na verdade, ele era metido a ser macho, realmente, né? Só que ele era um grande fanfarrão. E aí, no final da história, ele faz uma grande de uma história mal resolvida dos tempos de escola ainda, né? De um ex-aluno que ficou de recuperação e, de repente, ele se depara com um paciente que é o professor que o deixou de recuperação. E ele é um proctologista, então você pode imaginar por onde a história vai. Né? Muito engraçado. A confissão... A confissão, que é uma história de família também, numa mesa, na hora do jantar. Onde foi filmada? Essa confissão foi filmada na minha casa, no meu apartamento hoje. Eu estava me mudando, o apartamento ainda estava cheio de caixa. Minha esposa abraçou a ideia, meu filho abraçou a ideia e o pessoal foi gravar lá, no apartamento onde eu moro hoje. E depois tivemos, acho que o mais curioso nessa parte da produção foi o último episódio da websérie, que é o Hiperuquê, que nós gravamos na casa do meu avô, sem meu avô saber que nós estávamos usando a cama dele. Ah, meu Deus. Meu avô era uma figura queridíssima, apaixonado por ele, me criou também. E aí, a gente não contou pra ele, porque a ideia era que ele estivesse no lançamento e a gente falasse aí, ó, foi filmado na sua cama, mas brincasse com ele, porque ele brincava muito.
Só que, infelizmente, ele acabou partindo antes de ver o filme pronto. Vida. E aí até fizemos essa homenagem para ele, em memória a ele, né? Quando montamos o curta-metragem. Mas basicamente foi isso. A gente foi juntando o pessoal em vários cantos, em várias locações nossas, pessoas que abraçaram a ideia, compraram um projeto e a gente fez como uma operação de guerra mesmo. Não, que beleza. Olha, gente, a gente vai precisar fazer mais um intervalo, viu? E no próximo bloco, o Vitor, ele gravou um áudio pra gente falando sobre essa participação dele na websérie, e aí a gente vai colocar esse áudio para vocês ouvirem, tá bom? A gente volta já já. Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está com o jornalista Ricardo Mitucci. Ah, que pena, pô, já estamos no último bloco, cara. É muita coisa para falar, meu Deus do céu. Eu volto quando você quiser. Ah, com certeza, com certeza. Aliás, você tem muitas coisas para falar ainda de outras áreas que a gente não está comentando aqui, não está falando aqui, né? De outros projetos que você tem. Sim. E agora, gente, a gente vai colocar aqui o áudio que o Vitor de Castro, que é o diretor da websérie Histórias Quase Verídicas, que ele fez especialmente para o programa aqui, que infelizmente, quer dizer, infelizmente não, ele está assim, adoidado, né, cheio de coisas, de compromissos, e ele não pôde estar aqui com a gente. Então ele fez esse áudio. Então, escutem, veja como é que foi a participação dele, o que significou a participação dele nessa websérie. Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor de Castro, diretor da websérie Histórias Quase Verídicas, né? E posso dizer que a nossa produção foi bem interessante, porque foi muito guerrilha, né? Então, a gente fez com as pessoas que estavam próximas e estavam dispostas. Eu gravei a série inteira usando uma câmera, captando o áudio do meu celular. Então, tudo isso foi assim... Sabe, para gente que faz audiovisual, a gente sabe que esse tipo de produção é guerrilha total. Então, todo mundo disposto, todo mundo muito entregue. Foi muito engraçado gravar com as crianças, por exemplo, né? Porque gravar com criança é sempre um risco, você nunca sabe se a criança vai estar afim. Então, o menininho que a gente gravou, né? O Miguel, ele sempre ficava assim, ai meu Deus, vai demorar muito, vai demorar muito, vai demorar muito. Então foi bem engraçado, assim, bem divertido gravar. E no final das contas, toda essa diversão foi pra tela. Então eu fiquei bem feliz com o resultado final também. É isso, um beijo. Ah, que bacana, né? Muito legal. Muito legal. É a operação de guerrilha mesmo que você estava falando, Exatamente. Ele também fala muito disso, Exato. né? Não, é muito bacana mesmo. Mas me diz uma coisa, qual que é o perfil do público que lê o livro e o que assiste a websérie? Como é que você vê isso? Uhum. Bom, quando eu lancei o livro, até porque era a minha primeira incursão nesse mercado, nesse segmento, né? Era uma carreira nova para mim, que estava começando. Eu tive, naturalmente, muito apoio do meu círculo de relacionamentos mesmo, né? Então, familiares, amigos, colegas de trabalho. E depois o livro acabou caminhando para outras pessoas que eu não conheço, né? Que eu acho que é o sonho de todo autor, é fazer com que o livro realmente ganhe vazão. Né? E isso acabou acontecendo. Mas o meu público, basicamente, é um público adulto. Até por outras coisas que eu faço. Eu não tenho um público muito jovem que acompanha meu trabalho. Né? Mas o que aconteceu? Na Histórias Quase Verídicas, a websérie... Como a gente levou basicamente 2 anos entre o início da produção e a veiculação agora no meu canal, e nesse período o Vitor, ele se consolidou como um digital influencer, como um youtuber, realmente de destaque hoje no mercado, ele acabou criando uma massa de seguidores muito grande e muito jovem. Né? O Vitor tem muito seguidor jovem, principalmente. Não tem o perfil do público exato dele, mas pelo que eu acompanho nas redes sociais, ele tem um público jovem bastante grande. E aí, quando ele começou a divulgar a websérie, parte desse público dele migrou para conhecer meu trabalho. Né? Então, eu acabei ganhando um público graças ao público do Vitor, graças ao trabalho e ao envolvimento do Vitor. Esse trabalho só existe por causa do Vitor, porque o Vitor, ele é irmão do meu primeiro editor, o irmão do editor deste livro, e aí ele me procurou falando, eu queria produzir esse livro. Olha, isso lá em 2016, um pouco depois do lançamento. Então, essa websérie só existe
por causa do Vitor. E agora, nesse período de 2 anos em que a gente teve do início da produção até a veiculação, o Vitor acabou me trazendo realmente um público jovem que eu não tinha, ou que tinha pequeno. E aí eu uso das minhas métricas mesmo para ter certeza disso, né? Meu público que acompanha meu trabalho como jornalista, como escritor, no Epígrafes, Laboratório de Leitura, é público 35+. Sim. E eu acabei ganhando um público jovem na websérie por causa do Vitor. É um público que veio do Vitor, entendeu? O Vitor, gente, para quem nunca acessou, acesse o canal dele, que é o Deboche Astral. Deboche Astral. É Fantástico. muito legal, é muito bacana, viu? Lá é assim, como que cada signo trai, como cada signo se porta numa reunião, numa entrevista de trabalho. Gente, é muito engraçado, Ele é gente. excelente. Ele é muito legal mesmo. É. Entrem lá também, viu? Esse é a primeira websérie que você faz? É a primeira. Eu quando eu fiz, como eu falei, eu imaginava até alguma coisa de audiovisual, mas eu não tinha nem condições de colocar essa ideia em prática. Se não fosse o Vitor, não tinha saído. Só que depois que a gente começou a fazer, a gente entendeu que talvez a gente poderia, num segundo momento, produzir outras histórias do livro. Sim. Né? E tem previsão? Então, Vocês só estão não tem pretendendo fazer isso? Ideia a gente tem, mas a gente não tem previsão porque, felizmente, É. para ele principalmente, o Vitor entrou agora numa pegada de trabalhar insanamente. O Vitor está viajando muito, está dando palestra, está participando de eventos, está gravando muito. Então ele está sem agenda para a gente continuar. Né? Mas é uma ideia que a gente já discutiu, sim. Talvez com uma estrutura um pouco mais robusta, produzir algumas das histórias que ficaram fora dessa primeira versão, né? Dessa primeira websérie. Teriam a mesma pegada dessas histórias. Exatamente, né? que seriam outras histórias extraídas do livro. Se não desse certo, né, eventualmente por uma questão mesmo de investimento, se não fosse possível, talvez produzir outras histórias. A gente chegou a conversar sobre a possibilidade de eu escrever alguns roteiros, algumas esquetes, e a gente produzir juntos. Mas realmente, por falta de agenda hoje, essa ideia ela tá em cima da mesa, ela não está engavetada, ela está em cima da mesa. Quem sabe a gente consiga, mas ainda não tem uma previsão. Mas acho que vai conseguir. Tomara, vai, quem sabe. Vai conseguir, eu gostei muito dessa brincadeira. Não, eu achei muito... Eu já participei como atriz também de um documentário, um documentário, curta-metragem. Não um documentário, curta-metragem. E eu fui também uma atriz nesse... Que legal. E também fiz a mesma coisa, entendeu? Não ganhei nada, mas eu falei assim, não, eu quero pela experiência. E eu fui lá, fiz, aí, sei lá, participaram também, a série participou de concursos e tal, não sei o quê, não ganhou nada, mas eu achei ótimo. É uma experiência muito legal. Eu achei muito legal, porque eu gosto muito dessa coisa de arte, assim, sabe? Eu sou, assim, gosto demais disso aí. Eu gosto também. muito. Mas agora, olha, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado livreiro que você conhece, você está por dentro disso, né? Quais são as questões do mundo do livro que você acredita que vão nortear o caminho pela melhor gestão do mercado livreiro? Pois é, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente vive uma fase de transição bastante profunda do mercado editorial, né? Eu não acho que é uma crise do mercado editorial, como muita gente fala. Eu acho que é uma crise, talvez, de um modelo muito focado na mega store, né? A gente vê aí um problema sério de sobrevida de Livraria Cultura e de Saraiva, né? Mas porque é um modelo que hoje já não cabe mais na nossa realidade. Agora, eu não acho que nós somos um país de poucos leitores. A questão é que somos um país muito grande. Quando você fala que a gente pode ter uma base talvez de 11, 12 milhões de leitores, que é o que as pesquisas costumam mostrar eventualmente, né, com uma certa variação para mais ou para menos, a gente está falando de alguns países da Europa inteiros, né, que são países leitores. Então, o que eu acho é que existem caminhos, e hoje isso está mais acessível, para você ingressar no mercado editorial, seja como escritor, seja como editor. Agora, como há uma crise do modelo do ponto de venda do livro, né, e eu estou me referindo às livrarias, principalmente às mega, né, eu acho que o caminho vai ser o que algumas outras vêm mostrando para a gente, que é a livraria de nicho ou a livraria de tamanho pequeno ou médio,
médio, né? Então você vê, por exemplo, Livraria da Vila, você vê Livrarias Curitiba, que não estão passando pelo mesmo momento que passam Saraiva e Cultura, por exemplo. Né? Então, eu acredito que hoje é mais fácil se autopublicar, hoje é mais fácil você publicar no digital, né? Você ter só o e-book, você não ter o custo de impressão, de armazenamento. Hoje você encontra boas livrarias de nicho, né? Então, eu não penso que é o fim do mundo, como muita gente vende, do mercado editorial no Brasil. Eu acho que é um momento de transformação profunda, sim, mas para muita gente acaba sendo até uma oportunidade, entendeu? De criar uma editora, eventualmente, de nicho, uma editora segmentada, de criar um espaço segmentado para comercialização de livros, um espaço que, além de comercializar livros, eventualmente possa oferecer algum outro serviço para o público, entendeu? Sem cair nesse modelo de café, vender DVD, vender CD, vender papelaria, porque aí você volta para o modelo Mega Story e a gente viu que não está rolando. Não tá rolando. Aqui já não cabe mais. Agora, me diz uma coisa, olha, o virtual, a internet, todas essas coisas, eles estão muito presentes, no caso, para os jovens. Os jovens hoje vivem isso, consomem isso direto. Você acredita que, por conta disso, para a gente tentar, a gente vai, na realidade, vai tentar estimular esse jovem à leitura ou ao livro? Como é que você vê isso? Você acha que pode ser uma coisa... a gente consegue ainda resgatar esse jovem para que ele pegue um livro e leia esse livro, pegue esse livro na mão, ou não? Consegue, certamente. Tem muita gente que acha também que o papel acabou, está em vias de acabar, mas isso acontece na nossa história, né? Quando chegou a TV, achavam que o rádio ia acabar, e o rádio nunca acabou. Né? Eu acho que é questão de você se reinventar. O meio digital e o mercado editorial tem ótimos cases para mostrar isso. O meio digital, ele não só traz novos leitores, principalmente esse público mais jovem, como ele converte leitores para o meio impresso também. Então você tem cases de escritores que se lançaram num primeiro momento apenas no digital, fizeram milhões de visualizações, venderam milhões de livros digitais e acabaram migrando para o papel depois, entendeu? E fidelizaram pelo menos boa parte desse público jovem, em vias de regra é mais jovem, que veio com eles no digital, trazendo para o impresso. Então, eu acho sim, eu não vejo como uma concorrência, muito mais uma concorrência desleal, como uma espécie de canibalização, não, eu acho que eles precisam conviver juntos. Né? Os meus 2 livros, tanto Histórias Quase Verídicas quanto Órfãos de São Paulo, que é o mais recente, é meu romance, eles estão disponíveis em e-book também. E precisam estar. Porque tem gente que já não tem mais o interesse de consumir no papel, porque não tem espaço para guardar livro em casa. Eu já sou do tipo que gosta de ter biblioteca em casa. Né? Mas então eu vejo que a internet e a leitura digital, focada especificamente no produto livro, ela pode, e não só pode, como ela traz sim jovens leitores ou outros leitores para o meio impresso também. Agora, se vai fazer com que seja a subsistência do meio impresso, eu não sou capaz de dizer. Mas eu penso o seguinte, Regina, a pessoa pode não estar lendo no livro, mas se ela estiver lendo no e-book, estiver lendo, ponto, legal. É isso entendeu? Aí. Legal. É isso aí. Aí cabe à indústria se reinventar. Né? Cabe à indústria fazer uma adaptação ao seu modelo, mas para manter aquele público. Né? E não abrir mão daquele público e falar, só ler digital não me interessa porque eu só publico livro impresso. Não, senão não faz sentido, entendeu? Não, mas tá certo. Mas a gente tá acabando o programa, uma pena, porque a gente teria muito para falar. Olha aqui, gente, eu estou aqui, olha, com Histórias Quase Verídicas, do jornalista Ricardo Mitucci, tá? E tem uma websérie que está no YouTube, acessa lá para assistir. São 7 episódios engraçadíssimos, muito divertidos mesmo. Vocês precisam lá assistir, tá? Contatos, seus contatos. Quem quiser falar com você, quem quiser ver o seu trabalho, o que pode... Então, na websérie, pode acessar meu canal no YouTube, que é o youtube.com/Ricardo Mitucci, né? Lá também estão disponíveis os 41 programas que eu produzi do Epígrafes, entre 16 e 18, que é um outro produto, é um outro projeto, né? Para quem tiver interesse em adquirir tanto Histórias Quase Verídicas quanto Órfãos de São Paulo, pode ser diretamente comigo no e-mail contato@mitucci, mituti.com.br, né? Ou na Amazon, também estão disponíveis na Amazon, tem um link especial que é o bit.ly/Amazon _ Histórias Quase Verídicas ou _ Órfãos de São Paulo,
né? E pode adquirir pela Amazon se preferir. E eu estou à disposição sempre que você quiser, sempre que você achar que eu posso colaborar de alguma forma, pode contar sempre comigo. Com certeza, Ricardo. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. querida. Foi um prazer, viu? Foi muito legal mesmo, e a gente sim vai conversar mais pra frente. Gente, então, o programa Make Off está acabando. Ele é produzido por mim, Regina Antonelli, que também faz a produção editorial. A produção técnica é de Larissa Sugiyama. Se você quiser acessar na rádio, para acessar na rádio é www.radiomegabrasilonline.com.br. No canal do YouTube, entra lá no canal da Mega Brasil, acessa o programa Making Off, vai lá, toca o sininho lá que você sempre vai receber as entrevistas para ver a gente, e aí você vai ver esse livro aqui que eu estou falando, da vaca, tá? Você precisa ver, tá bom? E se você tiver uma sugestão de pauta para a gente, producal.makingoff@megabrasil.com.br. Será que eu falei tudo? Não falei. Olha, eu esqueci de falar que o programa vai ao ar na rádio toda quinta-feira ao meio-dia, com representações às sextas às 4 da tarde e aos sábados às 7 da noite. Beijo para vocês. Termina aqui o programa Making Off,